Boa noite a todos, Boa noite. os que aqui estão presentes, a todos que estão em casa. Vamos iniciar então com os nossos avisos e convites. Todas as terças-feiras à noite, às 19 horas, nessa Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade, temos a assistência jurídica com o advogado Lucas Ramos, que pode ser presencial ou pelo WhatsApp. O número do WhatsApp é 984-536-462. No mesmo horário, receberemos presencialmente as pessoas que desejarem o atendimento fraterno. E também temos, com início às 19h30, a evangelização da infância e juventude e o atendimento à família. Deixamos aqui então o nosso convite a todas as famílias que querem participar dessa oportunidade, de aprendizado dos ensinamentos de Jesus e da doutrina espírita. Às 20 horas, realizaremos a nossa palestra pública, seguida do passe e da magnetização das águas. Se tiverem alguma dúvida ou quiserem alguma informação, podem entrar em contato que nós auxiliaremos. E todos os dias, então, às 9 horas da manhã, na plataforma do Facebook, nós temos também um momento diário de oração. Vamos aguardar, então, só mais um minutinho para que a gente possa iniciar os trabalhos desta noite. E também é muito importante, o trabalho das quartas-feiras às 19 horas, que é a irradiação, que é onde a gente pode transmitir um pouco de energia de paz, de amor, de luz para todos aqueles que estiverem precisando, conhecidos, desconhecidos, e para o nosso planeta. É um trabalho de doação. Então, neste momento, nós vamos fazer a prece que antecede a palestra desta noite. Querido Mestre Jesus, agradecemos a oportunidade de mais um dia estarmos reunidos em Teu nome, em Teu amor. Assim, podemos melhorar os nossos conhecimentos, as nossas atitudes e pensamentos. Agradecendo sempre o exercício de cuidarmos de nós mesmos, do nosso espírito, da nossa mente, das nossas vidas. Aquela que devemos muito a Ti e que devemos preservar. Agradecemos a espiritualidade presente que irá nos acompanhar no trabalho desta noite, a todos que aqui estão encarnados e desencarnados, que possam receber as energias benfazejas que aqui vieram buscar. Sendo assim, agradecidos, iniciamos os trabalhos desta noite. Que assim seja. O palestrante dessa noite é Jorge Pimentel, da Associação Espírita Paz e Luz. E o tema é Jesus, Espírito Puro, a grandeza moral do Cristo. Boa noite. Tenha uma ótima palestra. Obrigado. Boa noite, queridos irmãos. Boa noite, queridas irmãs. Muito obrigado pelo convite. É a segunda vez que eu venho nesta casa. Apesar de conhecer o Paulo Salerno há várias encarnações, fazemos parte do movimento espírita há muitos anos. Presido a Associação Espírita Paz e Luz, ali na Pereira Neto, 1737. E foi um prazer, receber esse convite da casa e para falar sobre Jesus, Espírito puro, a grandeza moral do Cristo. É bem fácil esse tema, falar sobre Jesus, mas vamos tentar. Então, nós fomos buscar as referências sobre Jesus nas obras básicas da doutrina espírita. Fomos procurar ali nas obras básicas tudo que o Kardec e os espíritos superiores falaram sobre Jesus. Então fomos no básico do básico, o Livro dos Espíritos. Depois procuramos em A Gênese e depois procuramos no Evangelho segundo o Espiritismo,
Procuramos também no livro dos médiuns, não encontramos praticamente nada, tá? E procuramos, por fim, no livro Céu e Inferno. Mas vamos ficar com o livro dos Espíritos inicialmente, tá? No livro dos Espíritos, nós fomos encontrar na questão 625 uma pergunta de Kardec. Essa questão 625 está lá na parte terceira do livro dos Espíritos, que fala sobre as leis morais, no capítulo 1º da parte terceira, cujo título é Lei Divina ou Natural. Lá na questão 625, Kardec pergunta para os espíritos superiores: qual o tipo mais perfeito que Deus já ofereceu ao homem, à humanidade, tá? Para lhe servir de guia e modelo? Qual o tipo mais perfeito oferecido por Deus para servir de modelo e guia da humanidade, de todos os homens e mulheres deste planeta Terra? E os espíritos superiores respondem com uma palavra, formada por 5 letras: Jesus. Então Jesus é o tipo mais perfeito que Deus nos deu de bandeja, né, para nos servir de guia e modelo. Então Jesus é o nosso modelo, é aquilo que nós procuramos ser como espíritos imortais que somos, modelo. E também é o nosso guia. Quer queiramos, quer não queiramos, ele é o nosso guia. Os espíritos superiores todos são unânimes em afirmar que os nossos destinos desta humanidade encarnada aqui na Terra e também dos desencarnados, todos os nossos destinos estão ligados à figura de Jesus, à figura do Cristo. A propósito, o sobrenome de Jesus não é Cristo, não é Jesus Cristo, porque na época eles não tinham sobrenome. Eles eram identificados pela cidade da qual provinham. Então, Jesus de Nazaré, ou Jesus Nazareno, Maria de Magdala, ou Maria Madalena. Eles eram identificados pelo primeiro nome e pela cidade da qual provinham. E se houvesse mais de um Jesus na cidade de Nazaré, na qual residia Jesus, com seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos, aí eles diziam: Jesus, filho de José, filho de Maria, neto de não sei quem. Era assim que eles se identificavam, certo? Mas por que foi adicionado ao nome de Jesus a palavra Cristo? Porque Cristo significa Messias, o prometido, ou ungido. No grego, Cristo significa o ungido. O Messias, o prometido. Prometido por quem? Por Deus. E alardeado por quem? Por todos os profetas da antiguidade. Desde o Velho Testamento já falavam que que o Cristo, o prometido, viria encarnar na terra. E todos os povos daquela época o aguardavam. Especialmente os hebreus, os judeus. Porque os hebreus foram o primeiro povo a pregar o conceito do Deus único. A trazer, os hebreus trouxeram para a humanidade
o conceito de Deus único, só tem um Deus. Os hebreus diziam isso desde 1500 anos antes de Jesus encarnar entre nós. Muito bem. Allan Kardec complementa essa resposta dos espíritos superiores, que é muito curta, muito simples. Jesus, ponto. Complementa com as suas considerações, como sempre, né, muito judiciosas. O que Kardec diz? Para o homem, Jesus representa o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nolo oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a mais pura expressão da sua lei, da lei de Deus, trazida por Moisés 1500 anos antes de Cristo. Os historiadores não têm uma noção exata de quanto tempo Moisés obteve no Monte Sinai, por escrita direta. Moisés era o maior médium de todos os tempos. Era um médium de efeitos físicos fantástico. Moisés obteve os 10 mandamentos no Monte Sinai, né? Grafou, os espíritos superiores grafaram nas 2 tábuas da lei, que na verdade eram pedras, né? Pedras, grafou os 10 mandamentos nessas 2 tábuas. Muito bem. E a doutrina que ensinou é a mais pura expressão da sua lei, porque, sendo Jesus o ser mais puro que já apareceu na Terra, o Espírito Divino o animava. O que é isso, Espírito Divino? Deus, é o próprio Deus. Né? E Jesus dizia, cansou de dizer, né? Fala, Deus está em mim, Deus está em mim. Né? Ele é um ser puro, um espírito puro. E aí nós vamos lá na questão 100 do Livro dos Espíritos, vamos verificar a classificação que Allan Kardec sugere e os espíritos superiores concordam, tá? Daquelas 3 ordens de espíritos. Espíritos imperfeitos é a 3ª ordem, aqui está na base. Depois vem a 2ª ordem dos espíritos bons, ou bons espíritos. E por último, a 1ª ordem, classe única, dos espíritos puros. E o que são os espíritos puros? São aqueles que detêm todo o conhecimento do universo. Só isso. Detém toda a ciência, todo o conhecimento do universo. E também detém todas as virtudes. É um ser perfeito, moralmente perfeito. O espírito puro é isso. E ele passou pelo mesmo processo que nós outros aqui. Nós outros que buscamos o conhecimento, que buscamos a verdade. Nós somos espíritas porque nós buscamos a verdade. Nós amamos a verdade. Nós temos sede de conhecimento. Porque conforme Jesus nos disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Foi Jesus que disse isso. Não foi nenhum outro pilantra por aí. Foi Jesus, Espírito puro, que disse isso. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, nesta encarnação, que é um divisor de águas em nossas vidas, na vida de cada um de vocês aqui presente, nesta encarnação, nós estamos sedentos de verdade. Nós queremos nos libertar do homem velho, do jugo que nos oprime, aqueles defeitos que congelam as nossas mais lídimas realizações. O egoísmo e o orgulho não nos deixam ver a mais pura e cristalina verdade. Não nos deixam entender
o espiritismo na sua essência. Tanto isso é verdade que muitos espíritas, frequentadores de centros espíritas, labutando há anos na doutrina, não se modificam 1 centímetro sequer. Saem daqui do centro espírita a mesma coisa do que quando aqui entraram. Não se tornam mais caridosos, não se tornam mais tolerantes, não se tornam pessoas melhores, de índole melhor, não ajudam ninguém, ficam ali no seu clã, se ajudando mutuamente ali, não espargem luzes. Esses espíritas estão perdendo tempo dentro dos centros espíritas. Mas voltando para Jesus. Em a Gênese, nós vamos encontrar lá no capítulo 15 os milagres do Evangelho, os milagres de Jesus, os milagres narrados no Evangelho, nos 4 evangelhos, né? Especialmente o de Mateus, que era o discípulo mais culto de Jesus, conhecido por Levi. Mateus, o cobrador de impostos, era odiado pelos judeus, porque cobrava por Roma os impostos dos judeus. E os judeus já naquela época detestavam pagar impostos. Se eles pudessem, eles sonegavam. Hoje em dia não se faz mais isso, né? Sonegar impostos. Não, imagina. É o médico, o dentista, os profissionais liberais que sonegam impostos. Ninguém, nenhum. Os milagres do Evangelho, no capítulo 15. E no capítulo 17 também tem as predições do Evangelho. Allan Kardec destaca nesses 2 capítulos a organização carnal de Jesus, dizendo o seguinte: ele mais vivia a vida espiritual do que a vida corporal, com imensos poderes extraídos dos fluidos quintessenciados da natureza, da terra, graças às qualidades do seu espírito. Imensos poderes, graças às qualidades morais do seu espírito. Ele conhecia tudo, ele sabia tudo. O irmão colocou ali, ele lia os pensamentos. Agora, por exemplo, né, se é Jesus aqui no meu lugar, estava lendo, querendo assistir o capítulo da novela, hein? Tá com fome, pensando em comida. Mas eu não sou Jesus, ainda bem, hein? Ainda bem. Então, Allan Kardec destaca também sua imensa força magnética, que era secundada, isso aí todos nós temos essa capacidade, tá? Imensa força magnética, quem dá passe sabe disso. A energia flui das mãos, as mãos ficam... Quem dá passe ou quem quer um dia trabalhar nessa área aqui, se você sente as suas mãos incandescentes, sair um fluido, você sente as suas mãos pesadas, tá? Pesadas no bom sentido, né? Percebendo que sai assim uma corrente magnética das suas mãos, você tem condições de dar paz. É só fazer um curso e na casa espírita e se qualificar para dar paz, tá? Jesus tinha isso ao natural, porque, claro, se nós, meros mortais, seres, espíritos imperfeitos, temos essa capacidade, né, de dar passe, de curar. O que é passe? É energia curativa. Energia de cura, mediunidade de cura, isso é o passe. Transmissão de fluidos. Aí os espíritos manipulam esses fluidos com os fluidos espirituais e curam as pessoas. Simples. Mas em Jesus isso era natural. Sua imensa força magnética era secundada pelo seu incessante desejo de fazer o bem às criaturas. Nós
aplicadores de passe, médiuns curadores, temos esse desejo incessante de fazer o bem às criaturas, aos assistidos. Nós temos isso, esse amor pelo próximo, os médiuns aplicadores de passe. Agora não temos uma imensa força magnética como a tinha Jesus. Em compensação, nós temos a boa vontade. E a boa vontade é tudo num trabalho espiritual, num trabalho mediúnico. Isso tudo está na Gênese, tá? Os milagres que Jesus fez. É um capítulo lindíssimo, aconselho a leitura, tá? O capítulo 15. E no capítulo 17, as predições de Jesus. As predições do Evangelho, as predições de Jesus, tá? E no Evangelho segundo o Espiritismo, bom, aí só fala de Jesus, né? Todos os capítulos é falando sobre Jesus, tá? O que é o Evangelho segundo o Espiritismo em síntese? É a explicação das máximas morais do Cristo, sua concordância com o Espiritismo e sua aplicação às diversas posições da vida. Então, veja bem, ali tem diversas passagens, né, diversos ensinamentos de Jesus, né, diversas passagens da vida de Jesus, os ensinamentos morais, né? Os atos comuns da vida de Jesus não nos interessa, a não ser para a cultura, né? Mas ali tem as explicações morais, os ensinamentos morais de Jesus. E aí a gente deve fazer o que com esses ensinamentos morais? Aplicar na nossa vida, no nosso dia a dia. Quem não faz isso está perdendo tempo dentro do centro espírita. Para que está vindo se não é para se melhorar? É o roteiro infalível para a felicidade vindoura. É o roteiro, o Evangelho de Jesus, à luz do Espiritismo, é o roteiro infalível para a felicidade vindoura. Vindoura? Sim, porque Jesus nos dizia, olha, a felicidade não é deste mundo. Não tem como ser feliz no mundo de provas e expiações, onde há a predominância do mal sobre o bem. Não tem como. Tu tem momentos de felicidade, mas a felicidade perene, mas vindouramente, sim. Vindouramente, sim. E nós gozaremos dessa felicidade eterna, felicidade sem mácula, quando chegarmos à condição de espíritos puros. Isso cada um de nós aqui presente pode ser. Jesus conseguiu. E Jesus é o nosso guia, é o nosso modelo. Se ele conseguiu, como o irmão colocou, há 4,5 bilhões de anos atrás, Jesus já era um espírito puro. E aí reside a grandeza de Jesus. E essa grandeza está aqui, ó, neste pequeno livro chamado A Caminho da Luz, ditado por Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. A Caminho da Luz. Aqui está a descrição. Você sabe que livro é esse? Ele conta a história da civilização humana à luz do Espiritismo. Quem gosta de história, então, é um prato cheio esse livro aqui. Discorre desde a formação da Terra. Jesus estava presente na formação da Terra. A Terra, no início, ela se desprendeu, aquela massa gasosa, se desprendeu do Sol, e Jesus e seu exército de trabalhadores espirituais manipularam aquela nebulosa que se desprendeu do Sol. Logo em seguida, desprenderam uma parte dessa nebulosa para formar a Lua. Vejam, Jesus está conosco. Isso aí é inimaginável.
Para nossa cabeça, é muito para nossa cabeça. Jesus está conosco desde a formação da Terra e da Lua, há 4,5 bilhões de anos atrás. E Jesus vem participando de todo esse processo até que surgiram na Terra as primeiras formas de vida. Então está tudo aqui nesse livro. E eles falam também em uma comunidade de espíritos puros, a qual Jesus pertence. E eu vou ler aqui porque é Emmanuel falando. Então Emmanuel fala bem melhor que este humilde trabalhador. Então, eu vou ler aqui para vocês. Vocês me deem essa oportunidade. Rezam as tradições do mundo espiritual. Ninguém sabe precisar a data. Rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, deve ser do nosso sistema solar, né? Acredito. Existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, por Deus, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Quando eu li, eu imaginei que é um grupo de espíritos puros que comandam todo o nosso sistema planetário, da qual Jesus pertence. Tá? Então, cada planeta é comandado por um espírito puro. E eles se reúnem comumente no Sol. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual é Jesus um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber. Emmanuel é espírito superior. Ainda não é puro, mas vai chegar lá. Então Emmanuel nos diz, ao que nos foi dado saber, rezam as tradições do mundo espiritual. Apenas já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta por 2 vezes, apenas 2 vezes, no curso dos milênios conhecidos. Apenas 2 vezes essa comunidade de espíritos puros se reuniu nas proximidades da Terra. Aí ele conta o seguinte, que a primeira verificou-se quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar, a fim de que se lançassem no tempo e no espaço as balizas do nosso sistema cosmogônico. Aí eu fui no dicionário, né? Ok, Google, cosmogônico. Aí eu disse, a teoria ou princípios que explicam a origem do universo. Muito bem. As balizas do nosso sistema cosmogônico e os pródromos da vida na matéria em ignição do planeta. Pródromos. Aí eu, ok, Google, pródromos. Aí o Google me disse aqui, ó, é o sinal anunciador, é o prenúncio. Precisa mais dicionário. E a segunda vez, quando se decidia a vinda do Senhor à face da terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu evangelho de amor e redenção. Só se reuniram 2 vezes. Na formação da Terra, logo depois a Lua foi formada, e a Lua tem papel decisivo no movimento de translação da Terra em todas as formas de vida do planeta. A Lua tem papel decisivo. Aqui, mais adiante, eles explicam por quê. E por a preparação da encarnação de Jesus aqui na Terra. Você sabe, né, que espírito puro não precisa mais encarnar, né? Em lugar nenhum. Tá? Mas ele pode encarnar em missão. Assim como os espíritos superiores, volta e meia, encarnam aqui na Terra em missão. Né? Espíritos superiores como Allan Kardec não precisariam encarnar mais aqui na Terra, né? É um mundo punk. A Terra é um mundo punk. A Terra
né? Só tem decepções, só tem misérias, só tem pobreza, só tem fome. Tem algumas pessoas vivendo bem. Nós aqui, por exemplo, né? Nós vivemos bem. Nós temos a doutrina espírita, nós temos a nossa casinha, a nossa fonte de renda. Alguns são pensionistas, né? Outros são inativos, outros são trabalhadores da ativa. Mas a gente tem a nossa fontezinha de renda, a gente vive bem. Mas nós somos exceção, gente. E aí, aí é que cresce a nossa responsabilidade. Se nós estamos bem de vida, é porque Deus nos deu essa condição. E aí cresce a nossa responsabilidade em nós ajudarmos os nossos irmãos em sofrimento. Sempre. Sem olhar a quem. É claro que a gente não vai ajudar quem não precisa, né? Tem que saber ajudar. O sujeito tem uma TV de 32 polegadas, aí nos pede para tirar na loja uma de 70 polegadas. Tu não vai tirar, né? Claro que não. Ele que se vire com a de 32, não precisa. Então a gente tem que saber ajudar. E a gente tem que saber dizer não também. Espírita não é trouxa, gente. Tá? Ninguém tem o direito de nos fazer de otário. Nós somos pessoas de boa índole, nós somos boas pessoas, mas ninguém tem o direito de nos explorar. Nem filho, muito menos filho, tem o direito de nos explorar. Irmão, irmã, cunhado então nem pensar. Não, cunhado não, faz parte. Muito bem. Mais adiante aqui, estamos quase em cima da hora, né? O livro A Caminho da Luz fala em o divino escultor, se referindo a Jesus como divino escultor. Sim, ele havia vencido todos os pavores das energias desencadeadas. No início tudo era o caos, né? Tá na Gênese. Com as suas legiões de trabalhadores divinos, lançou o escopro da sua misericórdia. Escopro, ok? Google, escopro. Instrumento de aço para talhar ferro, madeira, qualquer coisa. Lançou o escopro da sua misericórdia sobre o bloco de matéria informe, que a sabedoria do Pai deslocara do sol para as suas mãos augustas e compassivas. E mais adiante ele fala o seguinte, irmão: com seus exércitos de trabalhadores devotados, estatuiu os regulamentos dos fenômenos físicos da Terra. E assim por diante. Este livro é fantástico. E eu queria, por último, dizer uma coisa para vocês. Tá? Jesus está conduzindo o planeta Terra. Nós estamos em plena transição planetária. Todos nós já ouvimos falar sobre isso. O nosso planeta está sendo conduzido por Jesus e vai se transformar de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Tá? Aqueles espíritos renitentes no mal estão sendo separados e levados para onde? Para um outro planetinha comandado por Jesus. Jesus não comanda só a Terra. Tem um planetinha lá no sistema solar de Capela, a Terra, e um outro em piores condições chamado Quiron. Esse mundo é um mundo, né, primitivo, para o qual estão sendo levados os espíritos renitentes no mal. Vai estar cheio de político lá no Quiron, no tal de Quiron, né? Os chefes das máfias, né? Os políticos corruptos, os assassinos, os psicopatas de toda a espécie, tá? Enfim, todos aqueles que se dedicaram ao mal, se dedicaram a ganhar dinheiro em cima do infortúnio e não ganharam dinheiro honestamente, não mais reencarnarão aqui na Terra, serão levados para Quiron. É um mundo primitivo. Não tem nem sinal de Wi-Fi lá. Então vai ser punk viver em Quiron, né? Então, meus queridos, este é Jesus, né? E eu tentei falar sobre o mestre,
sobre a luz das nossas vidas. E devido à minha pequenez intelectual e espiritual, foi isso que eu consegui trazer para vocês. Agradeço muito a oportunidade de trabalho a todos os irmãos da LPC. Muito obrigado. Nós é que agradecemos os ensinamentos. Não, só falei o que eu li. Bom, então vamos começar fazendo um esforço aqui a partir deste momento, para não irmos para aquilo. Vamos, elevar os nossos pensamentos, as nossas atitudes. Então, neste momento, eu vou pedir aos médiuns que se coloquem a postos, para que a gente faça a nossa oração final. Querido Mestre, falar de Ti, em Ti, é sentir em nossos corações a esperança, o amor, a indulgência, a caridade, a resiliência. Tudo aquilo que sabemos que devemos exercer em nosso caminho. Que possamos, mesmo em passos miúdos, introjetar as suas leis, os seus ensinamentos em nossos corações e em nossa mente. E que possamos, começando por nós, exercer o maior mandamento, que é o amor. Que possamos assim, nos amando, amar todos aqueles que chegam até nós, emanando das nossas mãos e dos nossos pensamentos energias de paz, de luz, sabendo sempre que somos portadores de um amor imensurável. Temos apenas que abrir os nossos corações. Que neste momento possamos receber as Tuas energias divinas, refazendo as nossas energias, para que possamos, com muita esperança, continuar os nossos dias. Que possam ser magnetizadas as águas expostas e que possamos sair deste trabalho melhor do que aqui chegamos. Sendo assim, com os nossos corações gratos, finalizamos o trabalho desta noite. Que assim seja. Muito obrigada pela presença de todos e até o nosso próximo encontro. Boa noite.